Olá, pessoal. Vamos então, eu sou a professora Digna Tovar, da Universidade Central da Venezuela. Sou professora da Cátedra de Português como Língua Estrangeira no Departamento de Português. E vou trabalhar com vocês hoje uma aula, vou dar-vos uma aula sobre fonética e fonologia, ou ainda melhor, eu gosto de chamar uma aula de pronúncia, tá bem? Vamos então trabalhar a pronúncia. Iniciamos com uma breve introdução sobre fonética e fonologia, que diz assim: diz que desde muito pequeno, cada um de nós vai constituindo formas de reconhecer os diferentes sons da nossa língua materna, graças à interação que existe entre audição e fonação. Audição, fonação. Okay? E também diz que, apesar de sermos todas as pessoas diferentes, o indivíduo comunica sem dificuldade, já que somos capazes de reconhecer o leque de sons que chamamos de língua falada. Atenção, então o nosso campo, que é o campo da pronúncia, foca-se na língua falada, nos sons produzimos quando falamos. A língua falada trabalha com a produção de sons e esses sons transmitem uma mensagem que é capaz de ser reconhecida e entendida por falantes da mesma língua. Estes sons que cada um de nós produz quando fala, possuem determinadas características e essas características são estudadas por duas ciências. Quais são essas ciências que estudam os sons da língua falada? São a fonética e a fonologia. Duas ciências que estudam os sons da língua falada. Ok? Os sons, todos esses sons que nós produzimos quando falamos, está bem? Então, bem, vamos agora, vou mostrar-vos aqui um slide para vocês verem a diferença, ou verem o conceito de fonologia, tá, temos aqui, ok? O que é a fonologia? A fonologia é a área da linguística que identifica e caracteriza os sons que desempenham funções linguísticas e que são responsáveis pela distinção de significados na língua. Atenção! Então, a fonologia é uma área da linguística e o que é que faz? Identifica, caracteriza o quê? Os sons que desempenham funções linguísticas e, sobretudo, sons que são responsáveis pela distinção de significados na língua. E sublinhei esta parte da frase porque é a mais importante. É chave vocês perceberem que a fonologia interessa-se, trabalha com sons que são responsáveis pela distinção de significados na língua. O que é que isto significa? Vou explicar já de uma vez para ficarem claros com esta parte e não passar, seguir e deixando isto no ar. É assim, esses sons, vou dar-vos um exemplo aqui em breve e rápido. Por exemplo, se eu dizer pato e rato, pato, rato, estou a falar de duas palavras diferentes, ok? Pato, rato. Estou a falar em dois animais diferentes. Mas aqui o que é que interessa? O que é que interessa para a fonologia? Interessa que tenho duas palavras, cada uma com 4 segmentos, P-A-T-O, R-A-T-O. Okay? Apenas um
têm 3 fonemas ou 3 sons idênticos e apenas um segmento diferente, que é o segmento inicial, que é a consoante R e P. É? Pato, rato. Portanto, esta diferença de apenas um segmento. Reparem, vocês têm aí P-A-T-O, R-A-T-O, os 3 idênticos ficam igual, né? Ficam idênticos, exatamente. Mas o primeiro som, já com mudar o primeiro segmento, há uma diferença de significado importante. Uma diferença que me permite fazer referência a uma realidade extralinguística, que é a diferença entre um pato e um rato. Nenhuma pessoa confunde um pato com um rato. E esta distinção de significado é do domínio, é do interesse da fonologia. É disto que ela se ocupa. Okay? Destes segmentos que apenas sendo um segmento estabelecem diferenças de significado. Okay? Então, tem a ver com isto que a fonologia, este é o domínio da fonologia. Por outro lado, aqui continua a dizer que a fonologia descreve os processos que os sons de uma língua sofrem ou produzem na relação que estabelecem com os outros sons. Ou seja, os sons, quando entram em relação com outros, quando eles têm, e diz aqui em vizinhança contextual, quando num contexto um som entra em relação com o outro, né, há alguns processos que são produzidos e esses processos são descritos pela fonologia. Por exemplo, vou dar-vos também um exemplo breve e fácil de compreender. Se eu dizer as águas, os olhos, os homens, por exemplo. Só dizer 3 termos diferentes, ou 3 frases diferentes. Os olhos, as águas, os homens. São 3 frases diferentes. Qual é que é o assunto aqui? Onde é que a fonologia entra neste contexto? Entra onde é que ela enquadra? Enquadra no seguinte. A fonologia explica, a fonologia diz, a fonologia regulamenta que quando um S, por exemplo, quando uma palavra acaba em S e a próxima começa em vogal, a fonologia prescreve, diz que deve haver um enlace entre essas duas palavras. E já deixam de ser duas palavras, fonologicamente falando, e é pronunciada apenas como uma palavra. Essa vizinhança contextual entre o S e as vogais é regulamentada, essa relação é regulamentada pela fonologia. Por isso, eu não devia dizer, eu não posso dizer os olhos. Eu devo dizer os olhos. Não devo dizer as águas, porque é um esforço que implica dizer as águas, implica um esforço adicional para o falante e é por causa para tirar esse esforço adicional que a fonologia indica que deve ser feito um enlace entre as duas palavras e ser pronunciada apenas numa emissão, num bloco fonético. Estão a compreender? Então os olhos, os homens, as águas. Como se for um bloco só. Bem, a fonologia, continuamos com a diferença entre fonética e fonologia. Diz aqui que Trouvescoy, o autor do livro Principe de Phonologie, de 1939, é o responsável pela distinção entre fonética e fonologia. Disse Trouvescoy, daremos a ciência dos sons da fala
ciência dos sons da fala, o nome da fonética. Ou seja, a fonética ocupa-se dos sons da fala, entanto que daremos à ciência dos sons da língua o nome de fonologia. Então, os sons da fala são do domínio da fonologia, os sons da língua falada são do domínio da fonologia. Okay? Fonética, os sons da fala, língua, sons da fonologia. Ou seja, língua, fala. Estão a ver? Temos aqui dois conceitos que um estudante de língua estrangeira deve dominar. Então, o que é que isto significa? Os sons da fala, porque fonética, sons da fala? Porque a fonética ocupa-se dos sons da fala. Porque a fonética ocupa-se das variações articulatórias, das variações físicas, dos fenômenos físicos, do que nós produzimos quando falamos aqui no nosso aparelho fonador. Acontecem processos, e esses processos todos são descritos pela fonética. A fonologia não. A fonologia não tem nada a ver com o que nós produzimos, ela não se interessa com o que nós produzimos. Este não é o campo dela. A fonologia, ela prescreve como é que nós devíamos produzir. Ela o que faz é dizer, este som deve ser pronunciado assim e assado. Fonética não. A fonética diz, os falantes da língua de Caracas, eles pronunciam assim. Pronto. Porquê? Porque ela já trabalha a nível físico e observa a produção física de cada um. A fonologia não. Ela estuda, ela explica, ela regulamenta a pronúncia. Ela é prescritiva. Continuamos aqui, diz, olha, a fonologia dedica-se apenas aos aspectos fônicos que implicam diferenças de significado. É só isso, ok? É como o caso de pato e rato. Essa diferença desse apenas um segmento que implica significado é do interesse da fonologia. Aqui diz, enquanto a fonética, reparem, a fonética se interessa por todas as variações acústicas e articulatórias de um determinado segmento. Por exemplo, e aqui vou aproveitar para dar um exemplo também para vocês ficarem claros com isto, quando diz que a fonética se interessa por todas as variações acústicas e articulatórias, vou dar um exemplo muito simples, quando as pessoas, reparem, pato, não, gato, rato, ou pato, rato, ok? Aqui há a diferença de um segmento. E essa diferença, esse segmento faz uma diferença. Agora, reparem, quando, por exemplo, o brasileiro chega e diz bom dia, e o português diz bom dia. É a mesma palavra, mas é pronunciada de maneira diferente. De. Essa diferença, que é uma diferença articulatória apenas, não mexe com o significado, é do interesse da fonética, porque é um fenômeno físico. Lá está. Bom dia, bom dia. Boa tarde. Continua a ser, a palavra é pronunciada de maneira diferente, mas o seu significado não muda. Estas diferenças articulatórias são do interesse da fonética. E temos aqui algumas diferenças, porque já vamos acabar, já vamos chegar ao minuto 15. Aqui tem mais detalhadamente as diferenças entre a fonética e a fonologia. A fonética estuda as variações acústicas e articulatórias dos sons, estuda as características físicas, lembrem, aqui no aparelho fonador, e é individual porque cada um de nós tem um aparelho fonador. Todos somos capazes de produzir som. Entanto que a fonologia estuda aspectos fónicos que implicam diferença de significado. Por outro lado, é um conhecimento teórico e
A fonologia é prescritiva, é o ideal da pronúncia, é um conhecimento teórico que prescreve e diz este fonema deve ser pronunciado assim e assim. Bem, obrigada, acabamos esta primeira parte. Olá, muito bom dia. Sou a professora Digna Tovar. Vamos então continuar com a segunda parte da nossa aula de pronúncia. Retomamos aqui este slide das diferenças entre a fonética e a fonologia, só para lembrar um bocado, para ter isto presente, que a fonética estuda as variações acústicas e articulatórias dos sons. Lembrem que é um estudo das características físicas dos sons, ou seja, o que nós produzimos aqui na garganta, nos dentes, nos lábios, com o nosso aparelho fonador. E esses são esses fenômenos físicos nos que se interessa a fonologia. É individual, porque cada um tem o seu aparelho fonador. Por outro lado, a fonologia, que é a nossa segunda convidada, né? A fonologia estuda os aspectos fónicos que implicam diferenças de significado, e isto é muito importante lembrar, que a fonologia estuda os sons, mas os sons que implicam diferença de significado. Ela mexe com o significado. É um conhecimento teórico, a fonologia é um conhecimento teórico que está disponibilizado, né? Mas, embora esteja disponibilizado, não toda a gente possui este conhecimento. Este conhecimento fonológico, por exemplo, os engenheiros, os médicos, sabem de fonologia, não sabem nada, fazem, produzem os sons na língua deles de maneira espontânea, né? Porém, temos o conhecimento teórico que fornece a fonologia, que é prescritiva. A fonologia diz, a fonologia indica, a fonologia prescreve como é que é o ideal da pronúncia dos sons, como é que cada som devia ser produzido. Okay? Então, isto para não esquecer e para termos presentes que a fonética trabalha a parte física dos sons, entanto que a fonologia trabalha os sons, mas os que implicam diferença de significado. Continuamos aqui a dizer que a fonologia estuda os sons e as propriedades acústicas dos sons que cada língua seleciona para estabelecer significados. Ou seja, da imensa lista de sons que compõem o alfabeto fonético internacional, o AFI, do qual vocês já devem ter ouvido falar, cada língua utiliza apenas um pequeno grupo de sons que combina segundo regras fonológicas próprias. Ou seja, como veem, há uma imensa lista de sons que compõem o alfabeto fonético internacional. No entanto, cada língua utiliza apenas um pequeno grupo de sons que combina segundo regras fonológicas próprias. Ok? E isso é importante que vocês tenham presente. Imagino que vocês já tenham ouvido falar do alfabeto fonético internacional, o qual foi criado em 1888, com a finalidade de facilitar a leitura uniforme das palavras. Okay? Este alfabeto fonético costuma acompanhar nos dicionários bilíngues a pronúncia das palavras estrangeiras e assim facilita a sua leitura. Há, porém, realizações linguísticas características de algumas línguas ou regiões de que esse alfabeto não dá devida conta. É por isso que os linguistas de cada país, okay, os linguistas de cada país adaptam-no à situação concreta da sua língua. Okay?
Assim, por exemplo, o grupo que liderou o chamado Dicionário da Academia, ou melhor, o Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, da responsabilidade do professor Malaca Casteleiro, adotou o alfabeto fonético que agora eu vou mostrar aqui, bem? Vou mostrar agora. Bem, nos está aqui o alfabeto fonético internacional, de que eu estava a falar agora. Vamos lembrar que o alfabeto fonético internacional contém símbolos fonéticos, ok? Símbolos que usamos na transcrição fonética do português europeu, neste caso, está bem? Então, estes símbolos que estão aqui entre barras, estes símbolos são, o que é que fazem? Representam o som, ok? Representam o som desta letra que está aqui. Estas são letras ou grafemas, ok? Letras ou grafemas. Estes aqui são fonemas, ok? Fonemas. Por quê? Porque eles são representação do som. Também temos aqui o P, T, Q, B, D, G, F ou F, S ou S, Sh, V, Z, J, M, N, N. Ok? Temos aqui vários. Pois temos Lê, Lhe, Re, Re. Estes são os fonemas consonantais, porque temos fonemas consonantais e fonemas vocálicos, ok? Os fonemas consonantais são estes. Estes são os símbolos fonéticos que nós empregamos na transcrição fonética em português europeu. Agora vamos para as vogais. As vogais não, para. Bom, sim, estas são as vogais, aqui são as letras, né? As vogais, letras ou grafemas. E temos aqui os fonemas, representação do som, bem? Então temos aqui o I, ilha, o E, você, o E aberto, vela, o A, garfo, aberto, porque é tônica, o O aberto, sorte, o arredondado, todo, o U, igual, luta, o A, semifechado, cama, o E, que é geralmente está em final de palavras como noite, tarde, esse E, ok? Sorte, estão a ver aqui? Está aqui a repetir. Porque que aqui fica reduzido, ou ficam reduzidos estes Es, estes dois Es, ficam reduzidos a E, repetir, porque são átonos, são sons ou fonemas átonos. Estas são as vogais orais, e agora temos os dois glides, ok? Glides, que são o I e o A. Glides ou semivogais também são conhecidas como semivogais. Temos aqui então pau, pai, né? O I como semivogal, pai, e o A, pau, pau. Estas são as duas semivogais do português europeu, do português em geral. Depois temos as vogais, ou os fonemas vocálicos nasais, são os mesmos, A, E, I, O, U, só que são nasais, ok? Quando temos um som nasal, significa que o ar sai pela boca e pelo nariz. Temos aqui o I5, o E, tempo, o A, campo, o O, fonte, o U, rum, ok? Rum.
E aqui temos o ditongo ãos, mãos, o ditongo ok? Este é o ditongo mãos. Então, pronto, este é o alfabeto fonético internacional. Estes são os sons ou os símbolos utilizados na transcrição fonética do português europeu. Tenho aqui olha, daqui o quadro sinóptico das consoantes e das vogais do português europeu. Estas são as consoantes ou os fonemas consonantais, todos, e estão aqui representadas as consoantes a partir do ponto de articulação e do modo de articulação. Mas isso não interessa agora, vamos só ver que os símbolos, vamos fixar os símbolos que fazem parte do alfabeto fonético internacional. Lembramos então que estes são os fonemas consonantais e que estes aqui são os fonemas vocálicos. Temos o triângulo das vogais do português europeu e também estão aqui, segundo a posição da língua, são anteriores, centrais, posteriores e semivogais, e segundo a forma como elas são, a abertura da boca, ok? Estas são as vogais do português: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 vogais ou fonemas vocálicos, ok? Do português europeu. O que temos aqui são símbolos fonéticos. Estes são símbolos fonéticos do alfabeto internacional, tá bem? Isto, ou seja, a representação do som que produzimos em português europeu, tá bem? Depois temos aqui, finalmente, quero mostrar-vos que os fonemas do português, ou os fonemas, sempre são consonantais e vocálicos, ok? Os fonemas consonantais há lugar a um obstáculo oral, ou seja, sempre há obstáculo como dizer, na forma, na expiração do ar, ok? Na emissão do ar. Quando eu vou falar e quando eu pronuncio uma vogal, uma consoante, há sempre um obstáculo na saída do ar. No entanto, nos fonemas vocálicos não há absolutamente nenhum obstáculo, ok? Porque, pronto, é assim, as consoantes apresentam um obstáculo, as vogais não, ok? Bem, então vamos agora, vou voltar a mostrar-vos já vos mostrei o AF, ok? Bem, então já vimos esse pequeno grupo de sons que utiliza o português europeu, esse inventário selecionado por cada língua constitui o seu sistema fonológico. Vou mostrar-vos aqui o sistema fonológico do português. Okay? Temos as consoantes, as vogais e os glíderes. As consoantes são estas, e esta aqui, quando aparecem em posição inicial, quais são as consoantes que em português europeu encontramos em posição inicial, em posição medial e em posição final. Isto é só para vocês terem informação. Né? Depois temos as vogais orais e as vogais nasais. E temos aqui, reparem, os símbolos de cada uma delas, como é que são representadas fonologicamente. E temos depois as semivogais I e o A. E reparem, aqui está a definição de uma semivogal. São sons muito próximos às vogais, embora fonologicamente se distingam pelo facto de nunca poderem receber o acento e se encontrarem sempre associadas a uma vogal. Ou seja, por isso, uma semivogal nunca vai conseguir ser núcleo de sílaba, ok? Porque precisamente
É por isso, porque uma semivogal não é uma vogal. Ela está sempre associada a uma vogal. Bem, então, esta é a descrição do Sistema Fonético Internacional, do Sistema Fonológico do Português. Temos aqui também os ditongos orais e ditongos nasais. Portanto, esta é uma informação que é importante para todo estudante de português como língua estrangeira, não pode perder.